Hey guys, what is going on? Enrique here. Bem-vindos a mais uma aula Do e Does. Hoje eu vou te mostrar por que essas palavras são duas das palavras mais importantes da língua inglesa. É isso mesmo, dominando essas duas palavras, você vai dominar muita coisa, você vai saber colocar frases no interrogativo, no negativo, dar ênfase em frases no afirmativo e mais. Dominando os conceitos de do e does, você vai preparar o seu terreno para aprender coisas muito mais avançadas no futuro. O inglês é muito fácil, as estruturas se repetem, são muito parecidas. Vou passar por uma questão conceitual aqui de como que usa esses caras. Na prática, eu vou repassar regras aqui para você e aí a gente vai pular direto para exemplos. Então você quer aprender tudo sobre do e does e aprender a formar muita frase em inglês? Vamos nessa! Muito bem, primeiro de tudo, o que tem que ficar claro aqui para você, tá? Que do e does, eles são separados assim por um motivo muito especial, tá? E muito óbvio, que é o quê? Para o do, você sempre vai usar os pronomes I, you, we e they. Eu, você, nós e eles. Lembra disso aqui, grava isso aqui, porque isso aqui você vai usar para sempre, tá? I, you, we e they do, tá? Então pega isso aqui que você tá vendo, ó, é essa estrutura aqui e repete cada um deles. I do, you do, we do, they do. Do I, do you, do we, do they. Fala uma vez e repete invertido. Então, I do, you do, we do, they do. Do I, do you, do we, do they. I do, you do, we do, they do. Repete isso aí até você não aguentar mais para que fique gravado aí que esses caras andam junto com o do. Para esse grupo aqui, vamos dar o nome de A. Grupo A. Olha que criativo, né? Grupo A. Muito bem, e o grupo do lado é o quê? O grupo do does. Quem que anda junto com o does? Esses três caras aqui, o he, o she e o it. Eu falo aí para os meus alunos que esses caras são amigos inseparáveis. Eles adoram colar junto e hang out, e sair juntos e ficar juntos o tempo todo, tá? He, she e it tem tratamento especial em várias situações aí na língua inglesa. Então você vai decorar também que he, she e it combina com does. Portanto, he does, she does, it does. Does he, does she, does it. He does, she does, it does. Does he, does she, does it. He does, she does, it does. Does he, does she, does she, does it. Esse grupo aqui a gente vai dar o nome de B, tá? Grupo B, certo? Certo. Muito bem, vamos ver na prática aqui como que isso se desenrola, tá? Qual que é o esquema aqui? Vamos lá. Para frases no afirmativo, tá? No afirmativo, usando aqui o do, tá? A coluna aqui do I, do you, do we e do they. Como é que funciona frases no afirmativo em inglês? E lembrando, tá? Uma lembrança muito importante aqui, ó. Vou dar um pause aqui, ó. Galera, isso aqui, tudo que eu vou falar é referente ao presente no inglês, tá? Present tense. Então isso aqui tudo, essa aula inteira vai ser sobre present tense, tá? Não vamos falar de futuro e não vamos falar de passado nem de nenhum outro tempo verbal, porque não é assunto dessa aula, tá legal? Isso aqui é sobre do e does, que são estruturas no presente. No afirmativo, você vai usar simplesmente a estrutura a mais verbo. O que é o a? I, you, we e they mais verbo. E com isso você faz uma frase em inglês, você conjuga um verbo em inglês. Como por exemplo lá, I think. O que é isso aqui? É o verbo to think, que significa pensar. Veja, todo verbo em inglês tem esse to na frente do verbo no formato do infinitivo. Para conjugar as frases no presente, você vai fazer o quê? Simplesmente o seu sujeito, I, you, we e they, mais o verbo aqui sem o to, tá? Então, I think, tá? Poderia ser you think, we think e they think. Detalhe aqui é que essa matéria é vista exaustivamente no meu mini curso de inglês gratuito. Se você tem dúvidas disso aqui é a primeira vez que você está ouvindo, tá? Recomendo fortemente que assista ao meu mini curso, o link tá aqui para você. Beleza, como que isso aqui funciona? A mesma estrutura funciona para o grupo B,
he, she e it. É bem fácil também, é muito parecido. O grupo B vai acontecer o quê? B mais verbo mais o S no final do verbo, tá? Então, aqui, ó, he, she e it é o grupo B. Você vai colocar o verbo mais um S no final desse verbo. Nada difícil. Então, aqui o I think, para esse outro grupo, fica she thinks, ou he thinks, ou it thinks. Think é um exemplo, tá? Qualquer verbo que você colocar aqui vai funcionar para esse modelo, esse padrão que eu tô te passando. Tá legal? E detalhe também é que esses caras, I, you, we, they, he, she, it, são pronomes. E como tal, eles substituem nomes. Então aqui, ao invés do she, poderia ser o nome de uma pessoa. Poderia ser Pamela. Pamela thinks. Poderia ser Anna. Anna thinks, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? I think. Poderia ser they think. Roberto e Paula think. They. Beleza? Pronomes substituem nomes de pessoas, mas a regra é a mesma. Agora uma questão aqui que você talvez não soubesse, muita gente não sabe disso, é que você pode usar os auxiliares do e does em estruturas afirmativas também, não só em estruturas interrogativas e negativas. Como que isso funciona? Funciona basicamente você colocando o do depois do sujeito, dessa forma aqui. Por exemplo, I think vira I do think. E esse I do think, esse do no afirmativo serve para dar ênfase no que você quer falar. Então é como se fosse assim, ó. Eu penso. I do think. Você quer enfatizar que você pensa. I do think. What I do think, what I do think, what I do think. What I do think we need to do, though. What I do think we need to do, though. What I do think we need to do, though. Detalhe aqui que esse though tem uma aula completíssima sobre palavras que terminam com O-U-G-H. Se though é um problema, é um mistério para você, clique aqui e assiste essa aula porque ela tá bem completa. Though, tough, through, thorough, thought. Tudo isso tá lá para você aprender e tirar as suas dúvidas. Vamos ver mais exemplos aqui com esse do em frases afirmativas? I do like what you said. I do like what you said. I do like what you said. I do understand the concept. I do understand the concept. I do understand the concept. And now that we do understand more, and now that we do understand more, and now that we do understand more. When they do go to the bathroom, when they do go to the bathroom, when they do go to the bathroom. Se isso aqui tudo vale para o grupo A, I do think, obviamente isso aqui também vai servir para o grupo B. Portanto, she thinks pode também receber o auxiliar does. Nesse caso, vai ficar como she does think. Opa, aqui tem uma exclamação e um comentário importante, tá? Perceba, toda vez que você usar o auxiliar does em uma frase que tenha he, she ou it, o verbo dessa frase que antes estava com esse S aqui no final, segundo essa regra aqui, de verbo mais S, esse verbo volta para sua forma original. Portanto, aqui o think, tá? Portanto, she thinks, se você colocar o does na frase, vira she does think. Isso é porque o does já carrega esse S com ele, tá? Pode ver que é does. Does, já tem o S aqui, tá? Então, ele carrega esse S, ele se encarrega de colocar a frase nesse formato diferenciado para esse grupo aqui, para esse trio, tá? O trio parada dura aqui, certo? Então, ele faz esse trabalho e o verbo volta para a forma original. I think she does think like an engineer. I think she does think like an engineer. I think she does think like an engineer. She does think like an engineer. She does think like an engineer. Ela pensa sim como uma engenheira. Ela pensa como uma engenheira. Tem uma ênfase aí, certo? Vamos ver mais exemplos desse does no afirmativo para o he, o she e o it. He does like to dominate. He does like to dominate. He does like to dominate. Yeah. But if he does want to do it, yeah. But if he does want to do it, yeah. But if he does want to do it. She does understand what's going on. She does understand what's going on. She does understand what's going on. That she does understand these problems. That she does understand these problems. That she does understand these problems. It does make sense sometimes. It does make sense sometimes. It does make sense sometimes. It does make perfect sense. It does make perfect sense. It does make perfect sense. Muito bem, agora que você já entendeu isso aqui sendo usado no afirmativo, vamos passar pro negativo, tá? Que é um cara até mais conhecido, usar o does e o do no negativo, certo? Como é que funciona isso? Para o grupo A, tá? Para I, you, we e they,
você vai fazer o quê? Vai colocar o grupo A, qualquer um deles, mais o do not, mais o verbo. Lembrando que esse do not, ele por vezes vai ser contraído, tá? Você não vai enxergar do not, você vai enxergar e ouvir don't. Don't. I don't like the idea. Who I do not think would be insulted. Who I do not think would be insulted. I'm in this photo and I don't like it. I'm in this photo and I don't like it. We don't need help. We don't need help. If you don't understand what your audience is asking, they do not want to hear that. They do not want to hear that. They do not want to hear that. Wanna? O que é esse wanna que todo mundo sempre fala? Eu já ouvi falar muitas vezes. Wanna, gonna. Se você tem qualquer dúvida sobre esse wanna, clica nessa aula aqui de cima que eu fiz uma aula completa sobre wanna e a diferença dele pro gonna. Negativo agora com o grupo B, o grupo do he, do she e do it. A estrutura é a mesma. Como é que isso aqui vai funcionar? B mais does not, dessa vez, né? Então, aqui era do not, aqui vai ser does not mais verbo, sem mistério nenhum. Portanto, aqui a frase ficaria she doesn't think, tá? Aqui o doesn't porque does not muitas vezes vai ser contraído e vai soar como doesn't. She doesn't think. She doesn't think so. She doesn't think so. He does not play around. He does not play around. He doesn't want to interrupt his colleagues. He doesn't want to interrupt his colleagues. Let's hope she doesn't go to med school. Let's hope she doesn't go to med school. She doesn't feel safe in her own company. She doesn't feel safe in her own company. And then throughout the summer it doesn't rain. And then throughout the summer it doesn't rain. Por fim, vamos falar aqui do interrogativo. Como colocar essas estruturas no interrogativo? É bem simples, não tem mistério nenhum. Você vai fazer apenas um pequeno ajuste na estrutura que você já aprendeu, que é trocar a ordem do a com o do. Então, portanto, isso aqui era a mais do not. Aqui vai ser do mais a. Você vai colocar o do antes do sujeito. Que sujeito, Henrique? I, you, we e they. Do mais esses caras mais o verbo, tá? E, obviamente, um ponto de interrogação no final, né? Pelo amor de Deus. Do you think? Which one do you think Men's Health magazine put on its cover? Which one do you think Men's Health magazine put on its cover? Which one do you think Men's Health magazine put on its cover? Repara que, para esses casos de perguntas, muitas vezes você vai ver uma WH question word na frente, como esse que você acabou de ouvir. Which one do you think? Muito normal você perguntar aonde, como, quando, por quê. Às vezes você vai usar e às vezes não vai usar. Normal. What do you think the structure looks like? What do you think the structure looks like? What do you think the structure looks like? Why do they know how to do those things? Why do they know how to do those things? Why do they know how to do those things? Do they understand that? Do they understand that? Do they understand that? Do I look real to you? Do I look real to you? Do I look real to you? She was like, do I look too much like a mom in this outfit? And I was like, you are a mom, girl. She was like, do I look too much like a mom in this outfit? And I was like, you are a mom, girl. Detalhe que essa última frase aqui é uma frase bem curiosa. Eu até postei uma aula sobre isso lá no meu grupo do Telegram. Isso aqui não tem a ver com a matéria, mas é uma observação importante, tá? Veja, no inglês, muitas vezes você, quando estiver contando uma história e você quiser falar, então fulano disse tal coisa, e aí eu respondi de tal jeito, e aí o ciclano disse isso. Para dizer isso em inglês, você vai usar o verbo to be no passado mais like. Portanto, I was like, she was like, he was like, tipo, eu disse, ela disse, ele disse. Lembre-se de colocar o you, we e o they na forma were, tá? Então, you were like, você disse, they were like, eles disseram, oh, and we were like. Então a gente falou, a gente disse. Muito natural, muito usado isso no dia a dia de americanos, como você pode ver no exemplo aqui que eu toquei. Ó, de novo aí. She was like, do I look too much like a mom in this outfit? And I was like, you are a mom, girl. Para o padrão he, she e it, no interrogativo não tem mistério algum. É a mesma estrutura. Does, obviamente, né? Aqui é sempre does. Does mais grupo B. Ou seja, does mais he, she ou it mais o verbo, sem mistério nenhum, mesma forma de fazer a pergunta com o grupo A. Who does she think she is? Who does she think she is? What does she think? What does she think? Does he like to tell the truth? Does he like to tell the truth? What does he need to do to win? What does he need to do to win?
Why does she want a guy that doesn't like her? Why does she want a guy that doesn't like her? Does it bite? Does it bite? Muito bem, vamos fazer uma breve recapitulação de tudo aqui para terminar a aula, tá? Hoje você aprendeu que do você vai usar para os sujeitos I, you, we e they. Does você vai usar para o sujeito he, she e it. Do e does são estruturas que indicam presente, tá? Present tense. Você pode usar esses caras tanto no negativo como no interrogativo, como também no afirmativo para dar ênfase no que você quer falar. Aprenda bem isso aqui, grave bem essas estruturas todas aqui que eu passei, porque essa base de usar o auxiliar mais not, colocar o auxiliar antes do sujeito, do mesmo jeitinho que você aprendeu aqui hoje, isso aqui é replicado em estruturas mais avançadas, tá? Isso aqui é replicado para falar de futuro, é replicado de uma forma um pouquinho adaptada para falar de present perfect, que é uma estrutura já muito mais difícil, né, que as pessoas têm medo, mas que não é nada difícil. A mesma estrutura é usada também para falar de verbos modais. Should, would, could, can, may, might, ought. Todos esses caras aí podem tomar o lugar do do e do does em frases onde eles são usados e aparecem. Então entenda bem esse conceito e você vai estar aí meio caminho andado de aprender temas muito mais legais, elevados, né, tecnicamente, na sua caminhada do inglês. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha curtido. Deixa aqui o seu comentário se você gostou. Se você assistiu até aqui, digita aqui pra mim, eu termino o que eu faço. Não, melhor, digita em inglês, I finish what I start. Para eu saber quem você é e para eu deixar também o meu comentário abaixo do seu e para eu te acompanhar na sua caminhada rumo à fluência no inglês. Para ver mais vídeos de inglês como esse, clica nesses vídeos aqui and have fun. I'll see you next time.